Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa sempre superabundar em nossas vidas, crescer, nos fazer crescer no conhecimento e na sua graça, né? Hoje, quinta-feira, nós temos, como sempre, mais duas perguntas. Hoje é a pergunta 9 e 10, dando continuidade aquele evento lindo, maravilhoso, aquele milagre poderosíssimo que Cristo faz, a multiplicação dos pães e dos peixes. Logo após ele mandar os seus discípulos orientarem a multidão para que se assentasse naquela relva, ele dá graças a Deus, ora, né? E acontece ali a multiplicação dos pães e os discípulos saem distribuindo o pão para todo o povo conforme a fome deles. Não era limitado, não, era o quanto eles queriam comer, eles comeram ali naquele dia. Isso foi tão fantástico que o povo, né? A gente vai ver que o povo agora vive dia e noite atrás de Jesus Cristo, e ele vai dizer, vocês estão procurando, não foi porque vocês gostaram da palavra que eu disse, foi por causa do pão, porque foi muito pão naquele dia. O pessoal comeu de graça, um negócio assim, realmente a graça de Deus, né? Que coisa linda ali. E logo em seguida, o povo se alimenta e sobra ali, né, cestos ali cheios de pedaços, né? Cristo diz bem claro aqui, que ordem Jesus dá aos seus discípulos, depois de o povo ter se fartado. Não só o povo, porque os discípulos também comeram ali, em abundância ali, né? Olha o verso 12, João 6,12 diz assim, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E a gente se questiona, né? Assim, vamos se fazer que a gente está preso à letra morta, né? Jesus está mandando recolher todos os pedaços porque ele está com medo de faltar comida amanhã. Ele vai recolher todos os pedaços e vai distribuir ali com os mais necessitados, porque aquele povo não vai ter o que comer amanhã, depois. Jesus estava com medo de Deus não abençoar de novo o dia seguinte, e por isso ele está recolhendo todos aqueles pedacinhos de pão que é para guardar, porque ele tem medo de Deus não fazer o segundo milagre amanhã. É isso mesmo que Cristo está querendo ensinar aquele povo? De maneira nenhuma. Não é que Cristo está valorizando o resto, as migalhas, não. Que Deus poderia dar em abundância, assim como ele fez chover lá no deserto, lá onde não tinha nada, né? O deserto não tem comida, não tem supermercado, o deserto não tem lavoura, não tem plantio, não tem comida de qualidade nenhuma no deserto. Não tem água, não tem rio em abundância. E lá o povo passou 40 anos comendo e bebendo, ninguém morreu de fome lá não. O Senhor mandou uma chuva do céu, uma chuva de maná. O maná, que era uma sementezinha que fazia um pó, fazia tipo uma farinha, e eles faziam pão também com isso lá. O maná, o pão, Deus mandou do céu, choveu. Do nada. E não era 10, 15 pessoas, não. Era milhares de pessoas. Talvez até mais, era menos de 1 milhão de pessoas, mas imagina 1 milhão de pessoas no deserto, para comer. Então, por que Jesus está mandando recolher 10, 12 cestos ali, né? 7, 8, 10, 12 cestos cheios de pedaços? Ah, não é por causa dos pedaços, não. E nem porque está com medo de faltar comida. Claro, isso não existe na cabeça de Cristo. Não é esse o medo. Ele está querendo transmitir uma mensagem muito mais profunda. Ele está querendo dizer algo para mim e para você. Ele está querendo, porque esse pão ali, este pão, meus amados, a mensagem que ele está transmitindo para a gente é que esse pão aí, ele simboliza a palavra de Deus. Lembre-se lá em Mateus 4,4, né? O Senhor, ele mesmo já tinha dito isso para Moisés lá atrás, e agora estava repetindo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está comparando o verdadeiro alimento pão à palavra. Então, quando ele manda recolher todos os pedaços, ele está dizendo assim, olha, vocês quando estiverem examinando a Bíblia, não despreze o menor dos versículos. Não despreze um tema A em favor do tema B.
Ai, não, eu vi na internet agora, eu fiquei alienado com aquele pensamento da internet, agora eu só quero pregar esse assunto. Porque eu nunca entendi nada da Bíblia, mas eu entendi pelo menos a lógica do palestrante lá esse assunto, agora se eu vou pregar, só vou falar nisso agora. Eu só vou comer isso aqui. Aqueles outros pedaços eu não quero não, porque aquele pedaço ali, aqueles pedacinhos pequenos ali é pequeno, eu só quero um pão inteiro agora, eu não quero um pedacinho mais não. Ora, se a palavra de Deus, ela é feita de pedaços, você nunca lê um texto completo, um livro completo, ela é feita de pedaços, está lá em Isaías 28:10, um pouco aqui, um pedacinho aqui, e um pouco ali, um pedacinho ali. Ele está mostrando isso, não despreze nenhum estudo da palavra de Deus, nenhum verso pequeno, porque um dia, quando você tiver lido a Bíblia todinha, de pedaço em pedaço, o Espírito vai fazer questão de montar esse quebra-cabeça sua cabeça e vai juntar os pedaços certos para você compreender os assuntos. E essa é a beleza do ensinamento que Cristo está transmitindo aqui. Isso é lindo demais. Isso é reconfortante, isso é confortante, reconfortante, refrigerante, não é? O verdadeiro refrigério do Espírito vem daí. Veja que os grandes homens, os grandes líderes, jamais iam comer pedaço dos outros. Jamais. Os homens ricos e poderosos, ricos religiosamente falando, eles não comem, mas Cristo falou assim, sejam humildes, comam os pedacinhos, principalmente os pedaços que os outros sobejaram. Ah, eu já fiz muito isso. Eu já assisti muito sermão de pastores famosos, né? E eles liam um verso, aí um verso, ele só ficava com aquela parte do verso, aquela parte mais impactante, né? Como muitos pegam essa parte aqui, muitos pregadores, olha, multiplicou. Foram 5, o menininho deu 5 pão e ele alimentou 5.000 pessoas. Traga R$5 para a igreja, R$5.000 que Jesus vai te dar milhões. Eles pegam essa parte, né? Para enganar o povo, para criar um falso evangelho da prosperidade. Da prosperidade não, do investimento, como se Deus fosse um banco de investimento. Você dá R$10 pensando, cobiçando que Deus vai lhe dar 1 milhão em troca. Não é assim que eles fazem? E eu já vi muita gente pegar isso e esquecer as migalhas, aquela partezinha do verso que eles pularam por cima, eles passaram lendo, voando, não prestaram atenção à mensagem implícita naquela vírgula lá. E o Senhor tem feito comigo e com muita gente, nos alimentado com esses pedacinhos, e esses pedacinhos têm revelado tanta coisa poderosa, que até os grandes aprendem com esses pequenos que comem pequenos pedacinhos. E Jesus diz, não pode ser desperdiçado nada. Quando você estiver lendo um verso, não pule a vírgula, conte a vírgula. Nenhum tio, nenhum acento agudo será tirado de toda a palavra, disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 18. Nada vai cair. É disso que ele está falando, meus amados. Que o Senhor te dê esse discernimento, essa revelação. Saboreie a palavra de Deus, coma devagar. Não jogue fora nem um pedacinho, examine tudo. Bom, meus amados, vamos aqui, dando continuidade, vamos agora para a pergunta 10. Pergunta 10 de hoje, quinta-feira, dando continuidade. Lembre-se que na pergunta anterior aqui, na pergunta 9, Jesus manda, depois que o povo se alimenta, né? Jesus manda os discípulos recolherem todos os pedaços que sobraram ali nos cestos, porque nada poderia ser desperdiçado. Lembra? Pois bem, vamos dar continuidade aí ao texto. Agora na pergunta 10, nós temos aqui a seguinte pergunta aqui para a nossa reflexão. O que as sobras dizem sobre o poder de Deus? Que significado espiritual tem esse evento sobrenatural? Agora vamos para o versículo 13, João 6, verso 13, que diz assim. Então, eles, os discípulos, né, os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Que coisa linda. Veja que ele não fala dos peixes, perceberam isso aí?
do peixe? Qual é a tipologia dos peixes, né? Já que Cristo havia dito para Pedro, fugindo aqui um pouco do assunto, mas é importante eu comentar isso, que eu não comentei na questão anterior. Jesus disse para Pedro, Pedro, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, não. Você vai ser pescador de homens. Ele compara os homens aos peixes. Pescar homem, não mais peixe, pescar homem. Os seres que você vai pescar agora não são mais peixe, não. Você vai continuar jogando a rede no mar de Babilônia, o mar, né? Que Babilônia não é o mar, comparado ao mar, né? São povos, multidões, nações e línguas, os mares, né? A Bíblia não compara, lá em Apocalipse 17, verso 15. Pois bem, é como se Jesus dissesse, Pedro, a partir de agora você vai lançar essas redes, as redes do Evangelho, vai lançar sobre o mar de Babilônia para arrancar os peixes de lá, para tirar de Babilônia, sair de lá, do engano, da confusão, né? Da religiosidade cega. Então, e são dois peixes, porque aqueles que se alimentam, obviamente, dos peixes, estão se alimentando de quem? Dos testemunhos das pessoas que vão. Não vão de 2 em 2? Então, a gente precisa também se alimentar desses peixes, daquelas pessoas que foram resgatadas do mar, se transformaram em discípulos, estão com a palavra de Deus agora, e a gente se alimenta com o testemunho deles também. Agora, qual é o alimento principal? É o peixe ou o pão? O pão. Veja que o pão é principal aqui. Vamos desvalorizar o testemunho do irmão, do peixe irmão que dá o testemunho. Não, é importante, alimenta a fé também. Temos que nos alimentar do peixe também. Mas aqui o foco aqui é o pão, é a palavra, que é o alimento principal, que é o alimento que preenche o estômago, né? O alimento que dá saciedade. Não é mesmo? Pois bem, por isso que o texto está dizendo aqui que eles ajuntaram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada. Ele não diz com os pedaços dos 5 pães e dos 2 peixes. Ele não cita o peixe. Ele não está menosprezando o peixe, não. Porque o foco aqui da mensagem são os pães. Símbolo da palavra de Deus, que é o principal. Né? Então, eles ajuntaram, os discípulos foram lá. Ora, e ajuntaram, meus amados, 12. Né? 12. Justamente 12 cestos cheios. Eles, quanto mais tiravam, mais aparecia pão. Cesto, vaso, significa pessoa. Todos nós somos vasos, porque Deus quer colocar dentro de nós o seu azeite, o seu espírito. Quer colocar dentro de nós o seu pão, a sua palavra. Vaso é onde a gente guarda isso, é onde Deus guarda. Vaso só serve para uma coisa, para guardar a coisa dentro dele. Então, cestos é símbolo de pessoas. Deus quer colocar dentro de nós. Deus não quer colocar nada sobre nós, mas quer colocar dentro de nós seu espírito, seu alimento, sua palavra, tudo em nossa mente. E então, quando sobra 12 cestos cheios, o Senhor está dizendo assim, meus discípulos, vocês são 12, não tem 12 cestos, simboliza vocês. Quanto mais vocês derem a palavra para o povo, mais cheios da palavra vocês serão. Quanto mais vocês ensinarem a palavra ao povo, mais cheios de conhecimento vocês serão. Olha que coisa linda. É a única coisa que você, quanto mais dá, mais aumenta. É essa beleza. É o conhecimento de Deus. É a sua palavra. É a sabedoria e o entendimento que vem dos céus. É a única coisa que quanto mais você dá, mais você recebe, mais cresce, mais você tem. Isso é muito lindo, não é não? É isso que Cristo está ensinando para eles lá. Porque se o objetivo era apenas dar um pão material, quando a última pessoa comesse que não aguentasse mais, ele olhar para o fundo dos cestos, não tinha sobrado uma escama de peixe. Não tinha uma espinha de peixe, não tinha sobrado nada. Não tinha sobrado uma migalha de pão, um farelo de pão não tinha sobrado. Já imaginou a beleza do que ele está querendo transmitir ali? Isso é a palavra de Deus. Quanto mais você come, mais você tem fome. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais... Olha, quer ser cheio da palavra de Deus? Comece a ensinar. Comece a compartilhar essa beleza que você está recebendo. Esses áudios que você está recebendo com a palavra de Deus. Compartilhe com todo mundo, para ver se você escute, coma, e aí você não só compartilha aqui, eu vou encaminhar aqui a mensagem aqui
da lição bíblica diária para um amigo meu. Não, não é só encaminhar, não. É você abrir a boca e dizer o que você entendeu também. Você abrir a boca e você ensinar a pessoa daquilo que você aprendeu. Olha que coisa linda. Aí você vai ser cheio. Aí você vai se alimentar mesmo de verdade. Não é maravilhoso isso? Pois bem, nós somos como aqueles discípulos. Somos vasos em quem o Senhor tem colocado o verdadeiro pão, o pão da vida, o pão eterno, que é da sua palavra. Tem nos dado conhecimento e a oportunidade de ouvir essas maravilhas. Agora a gente precisa compartilhar com todos, com todas as pessoas, principalmente aqueles que estão como um rebanho de ovelhas sem pastor, como aquele povo ali, que estava muito triste pela morte de João Batista, um grande líder espiritual deles, né? Assim como Cristo iria agora, a partir de agora, suprir essa falta de João Batista na vida deles. Da mesma forma, meus amados irmãos, somos nós. Tem muita gente triste, dependente dos homens aí, que precisa ouvir a palavra de Deus para entender que a fonte do alimento é Deus. Ele quem provê tudo. E esse alimento ele quer colocar dentro de nós, para que nós compartilhemos com os outros também. Que coisa linda, né? Que maravilha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor coloque dentro de você esta palavra poderosa, que ela possa nutrir o seu espírito e mentalmente você seja forte, espiritualmente seja forte para enfrentar todos os desafios da vida, porque os desafios da vida nesse mundo não são fáceis não. O mundo quer sempre dizer para você que você tem a necessidade das coisas deste mundo, o pão material, o dinheiro, as coisas desse mundo. E na verdade nós precisamos do pão espiritual, porque fortalecidos com esse pão espiritual a gente conquista qualquer coisa. A gente conquista o pão de comer todo dia, a gente conquista qualquer coisa. Qualquer coisa, basta ter primeiro esta palavra maravilhosa em nós. Lembre-se do que Cristo disse no capítulo 6, no capítulo 6 de Mateus, no sermão da montanha, acho que é o verso 31, 6:31, né? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, né? E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vejamos com discernimento quais são as prioridades. E essa é a prioridade que Cristo está nos ensinando aqui neste evento miraculoso.